Gente, a L é 6y à quarta menos y à quinta. Se você reparar, qual é o fator comum aqui? É o y à quarta, porque o y tem nos dois, eu vou ter que pegar o de menor potência. Então, coloquei ele aqui, tá bom? Aí, se eu tenho 6y à quarta, tirei y à quarta, sobra o quê? 6. E se eu tenho y à quinta, tirei y à quarta, sobra o quê? Y. Então, eu transformei isso em um produto. M, eu tenho 5AB, 8ABC. Fator comum, AB, coloco aqui. Sobrou 5 aqui no primeiro e sobrou o 8C. Porque eu tirei exatamente isso aqui e exatamente isso aqui para colocar um fator comum em evidência. Questão N. Eu tenho 10x que multiplica AB menos 3x que multiplica A menos B. Aqui você tem que fazer a propriedade distributiva. A gente vai ver mais adiante que se esses sinais aqui fossem iguais, se eles fossem iguais, ia me ajudar, mas não é. Eu tenho um positivo e outro negativo. A única coisa que eu posso fazer aqui é fazer a propriedade distributiva. Isso vai dar 10ax, 10bx, menos 3xa, mais, porque menos com menos é mais. Tá aqui, ó, 3xa, menos com menos é mais, 3xb, tá bom? Se eu reparar, eu tenho x em tudo, ó. Ele é o nosso fator comum em evidência, que sobrou 10a, 10b, 3a, 3b. E aí eu posso fazer, ó, 10a menos 3a, 7a. 10b mais 3b, 13b, tá bom? Agora aqui, a O, você tem 5x que multiplica x menos 4, mais 3 que multiplica x menos 4, mais 2a que multiplica x menos 4. Eu vou fazer somente dessa forma aqui. Eu não tenho x à quarta em todos os termos. Se você reparar, ó, eu tenho x à quarta aqui, x à quarta aqui, x à quarta aqui. Ele vai ser meu fator comum em evidência. Então, eu vou colocar ele sozinho. Os três termos eu vou transformar em apenas um. Vamos ver o que sobrou? Sobrou o 5, sobrou o 3, sobrou o 2a. Isso aqui, gente, é o início do método de agrupamento. Essa é a resposta, transformar a soma em um produto. E a gente vai ver isso mais adiante, tá bom? Então, essa foi a questão 9, grande, mas tínhamos que fazer. Questão 10. Determine o valor numérico de A e AB. Então, vamos lá. Na A, ele falou que x vezes y era igual a 12 e x menos 2y era igual a menos 10. Só que não tem. Nesse momento aqui, não dá de ver esses valores para poder substituir. O que eu fiz? Coloquei fator comum em evidência. Qual é o fator comum em evidência? X de menor expoente e y de menor expoente. Então, eu tinha x quadrado y, tirei x, y, sobrou o quê? Sobrou esse cara aqui, ó. Aqui eu tenho elevado a 2, aqui eu tenho elevado a 1. Então, aqui, x. Eu tenho 2xy ao cubo. Se eu tirei o x, coloquei para cá, ele não vai mais aparecer aqui. Eu tinha y ao cubo, tirei 1, ficou y ao quadrado. Então, essa aqui é a forma fatorada, a subtração em um produto. Como ele falou que x, y vale 12 e y menos 2x y quadrado vale menos 10, só multipliquei. 12 vezes 10 é 120. Então, essa é a resposta. Na B, ele falou que A vale 102. Bem, eu posso pegar e colocar 102 aqui, 102 aqui, 102 aqui. Mas se você parar para pensar, vai dar um 102 elevado à quarta, vai dar um número gigantesco. Então, vamos ver se a gente consegue fatorar isso aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é uma fração algébrica, né? E aí a gente vai usar o fator comum em evidência para poder simplificar ela. Eu tenho aqui A e A. Então, o fator comum é o A, mas de menor expoente. Então, é A elevado à terceira. Então, eu tinha A elevado à quarta. Tirei A elevado à terceira, sobrou só A.
Eu tinha 3A elevado à terceira, tirei A elevado à terceira, então sobrou só o 3. Por que eu posso fazer isso? Nesse momento eu transformei essa subtração em um produto. Como é produto em cima e embaixo, eu posso cortar esses dois. Aqui eu não poderia cortar porque eu tenho a subtração, tá? Aí cortou, sobrou A menos 3 e 9, tá vendo? Aí o que você pode fazer? Agora sim. No lugar de A você coloca 102, 102 menos 3 é 99 sobre 9. E a resposta é o quê? 11. Tem a C, né? A C, eu tenho que 9x mais 2 é 1,5 e 2x menos y é 2,5. Bem, tá andando é longe de aparecer esses valores aqui. Mas eu posso tentar encontrar. Ó, o 9 e o 18 tem um divisor comum, que é o 9. Tá bom? 18 dividido por 9 é 2. E aí, entre esses dois só aqui, ó, eu tenho x como fator comum, pego de menor expoente. Então, se eu tenho x quadrado, tirei x, sobrou x. Se eu tenho 9xy, tirei 9x, sobra só o y. Ah, professor, mas por que você não botou fator comum em evidência em tudo? Não posso, aqui não tem x. Então, vem para esses dois aqui agora, ó. Eu tenho 2 e 4, divisor comum é o 2. 4 dividido por 2 é 2x. 2 dividido por 2 é 1. Então, bem aqui na frente, não precisa aparecer, mas tem 1 aqui na frente. Tá bom? Aí, se eu reparar aqui o agrupamento, ó, que a gente não estudou ainda, hoje está mais adiante. Só os exemplos. Eu não tenho aqui 2x menos y e aqui 2x menos y. Esses dois caras podem se transformar apenas 1. O que sobrou? 9x e 2. Então, toda essa nossa soma aqui em cima e subtração se transformou em um produto, cujo esse valor, segundo o comando da questão, vale 1,5 e esse valor vale 2,5. E essa multiplicação dá 3,75. Tá bom? Então, tá aí a resposta da 10. Questão 11. Questão 11 fala assim, fatórias as expressões a seguir por agrupamento. Então, é por agrupamento, tá? Então, a gente sabe que por agrupamento eu não tenho fator comum em todos os termos, eu tenho que fazer de 2 em 2. Então, ó, você vê que não tem fator comum em todos os termos, então eu vou começar por esses dois aqui. Eu tenho x e x, que é fator comum desses dois primeiros, então eu coloco ele em evidência. Eu tinha x quadrado, tirei x sobre o x. Eu tinha xy, tirei x sobre o y. E venho agora para esses dois, que o fator comum é o z. Coloco ele aqui. Eu tinha xz, tirei z, sobrou o x. Eu tinha yz, tirei o z, sobrou y. Se eu reparar, esses dois aqui ó, são iguais, têm o mesmo sinal. Então, coloco eles como fator comum em evidência para poder agrupar. Então, sobrou o x, sobrou o quê? O z. Então, esse aqui é o nosso método por agrupamento, transformar a soma em um produto. Vamos para B. Tá vendo que não tem fator comum em todos? Então, eu vou agrupar esses dois aqui, que o fator comum é o C. Sobrou A e sobrou B. Tá? Eu tenho aqui, ó, eu tirei o C. Então, AC, quando eu coloquei aqui o AC em evidência, sobrou o A. Quando eu coloquei o BC em evidência, sobrou o B. Eu tenho AX, BX, que é um fator comum, X. Sobra A, sobra B, tá bom? Porque quando eu coloco esse cara aqui em evidência, eu vou tirar o X, sobrou o A. Quando eu coloco esse cara aqui em evidência, eu vou tirar o nosso X, sobrou só o B. Se eu reparar, esses dois aqui dentro são iguais. Somente quando são iguais que eu posso fazer isso. Então, esses dois aqui eu vou escrever como apenas um. E vai sobrar o C e vai sobrar o X. Tá aqui, ó. Esses dois vão se tornar apenas um. E sobrou o C aqui fora e o X aqui fora. Isso é um produto. Tá bom? Questão C. Vamos lá. Entre esses dois aqui, o B é o fator comum. Então, eu tenho 2BY, tirei o B, sobrou 2Y. Eu tenho 3B, tirei o B, sobrou 3. Esses caras aqui, eu só tenho um divisor comum, que é o 4. Que esse vai ser o fator comum em evidência. 8 dividido para 4 é 2. 12 dividido para 4 é 3. Tá bom? Então, eu tenho aqui
os dois valores que são iguais, então vou escrever em apenas um, e sobrou o B e sobrou o 4 aqui fora. Então, transformei em um produto, tá bom? As outras questões em outro vídeo. Até mais.